Envolvido em polêmica, Lucas Paquetá ficou de fora da primeira convocação de Fernando Diniz para a seleção brasileira, nesta sexta-feira. Isso aconteceu porque o jogador está sendo alvo de investigação pela Federação Inglesa de Futebol por um suposto envolvimento dele e de pessoas próximas a ele em esquema de apostas esportivas. O meia do West Ham estaria originalmente na lista do Fernando Diniz, mas o treinador da seleção confirmou que, por uma questão de preservação, preferiu retirar o atleta dos primeiros jogos das eliminatórias. O Paquetá, ele estava na lista, que é um jogador que eu gosto muito. Apesar disso, o jogador do Manchester United, Antony, que também está envolvido em polêmica extra-campo, com acusações muito graves, foi convocado, o que está gerando também muitas críticas ao técnico da seleção. E toda essa convocação patética, ridícula, vergonhosa é uma infâmia. Fica aí até o final do vídeo para entender com todos os detalhes essa treta envolvendo o Paquetá. Diniz, aqui bem no meio, Monique Danello, da TNT Esportes. Eu queria te perguntar sobre uma ausência nessa lista, que é o Lucas Paquetá, porque uma hora antes, mais ou menos, do início da convocação, nós fomos impactados com a notícia de que ele está sob investigação na Inglaterra por conta de um possível envolvimento de pessoas do entorno dele com algo relacionado a apostas, e que isso teria sido motivo para o Manchester City desistir da contratação dele. Eu queria te perguntar se vocês também foram impactados com isso e se isso tem influência na ausência dele nessa lista, ou ele já estaria fora por uma opção técnica. Obrigada. Eu sou um cara que o que me protege na minha vida inteira é a verdade. E o Paquetá, ele estava na lista, que é um jogador que eu gosto muito. E também não é uma questão de pré-julgamento absolutamente. Muito pelo contrário. É uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. Eu acho que tanto para o Paquetá quanto para a seleção, deixar ele um pouco mais à vontade para resolver essas questões, era o que tinha para se fazer de mais adequado. A gente teve esses problemas aqui no Brasil e a gente sabe que isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. Então eu achei pertinente, pensando no Paquetá, e é muito bom você me perguntar, porque é um jogador que eu adoro como jogador, embora a gente nunca tenha trabalhado junto, eu tenho as melhores impressões em relação ao Paquetá, e a CBF vai estar com as portas abertas para ele assim que ele conseguir resolver positivamente essas situações que apareceram aqui de última hora. E o que também está gerando muita polêmica é que o jogador Antony também está sendo investigado, mas por um caso de agressão, e o Diniz também foi questionado sobre isso. Enfim, tem um relato da ex-companheira dele, namorada dele, sobre uma situação envolvendo violência doméstica. Eu quero saber se vocês acompanharam também alguns detalhes envolvendo essa questão pessoal do Antony. É uma coisa ainda muito incipiente, e por hora o que eu sei é disso de uma acusação, e eu vou parar por aí. Eu não vou ficar discorrendo sobre esse assunto, porque é tudo muito pouco para a gente falar agora. Eu vou falar isso só uma vez só. Todo mundo que comete alguma coisa errada tem que pagar por aquilo que comete, mas a gente não tem também que ficar levantando essas questões o tempo todo só porque alguém levantou a questão, né? Então espera ter os órgãos competentes para poder apurar esse tipo de coisa. Em contrapartida, o Antony foi convocado. Ele que está sendo acusado de agredir a namorada, a Milly. Então, a impressão que me deu é que ele foi desconvocado. Ele estava convocado, o Paquetá. E assim que a notícia saiu, uma hora antes da convocação, ele foi imediatamente desconvocado. Então, deram a suspeição de um envolvimento em apostas um peso que jamais a CBF ou o futebol brasileiro deu a uma suspeição de bater uma mulher. Então, é uma ofensa para todas as mulheres que gostam de futebol essa convocação de hoje. É um assunto que se sobrepõe aos demais. É uma vergonha. O futebol masculino da CBF é uma vergonha. Isso que aconteceu hoje é uma infâmia. Não é possível que não haja alguém lá dentro que coloque as coisas em contexto. Olha, deixa eu te falar, suspeição de bater em mulher é 1000 vezes pior do que suspeição de entrar aí num esqueminha de apostas. Em números que são números de todos os dias. Aposta, por mais antiético e moral, não mata ninguém. E aí?
A CBF não tem nenhuma noção de nada disso. Não há ninguém lá dentro com um mínimo de consciência para dizer, olha, vai desconvocar um, vai ter que desconvocar o outro. Vai convocar um, convoca o outro, então. Não é possível, gente. Não é possível. O recado dado ao Brasil hoje é o seguinte: não pega nada, suspeição de... Ah, mas Mili, ele não está condenado ainda. Realmente, nenhum dos... Mas olhem um pouquinho, dá aí um Google. Números, violência doméstica contra a mulher. Vejam quantos relatos são falsos. É irrisório o número de mulheres que acusam falsamente alguém de bater nelas. Então é muito grave. Pode ser que ele não seja mesmo culpado. Mas se há suspeição sobre os dois, como convocam um e não convocam o outro? Como que convocam um suspeito de mulher, mas o suspeito de apostas? Não, gente, aí cruzou um limite. Então é uma vergonha. É por isso que quase 30% aí estão dizendo o seguinte: eu não tô nem aí para a seleção masculina. E é isso mesmo. Essa seleção é uma vergonha, gente. É uma vergonha em todas as diferentes camadas que a gente possa imaginar. E toda essa convocação patética, ridícula, vergonhosa, é uma infâmia. E olha que eu sou dinizista, hein? Dá pra ver atrás de mim ali o meu pacotinho do Fluminense? Acho que meu dinizismo é acima de suspeita, né? Todos vocês sabem como eu sou dinizista. Morreu um pouco meu dinizismo hoje. Se o Diniz, um cara bacana, decente, legal, faz uma dessas, imagina o que a gente vai esperar dos caras que não são legais, né? É uma vergonha, assim, a gente gosta de um esporte que detesta a gente. É horrível. O que vocês acharam de todas essas polêmicas? Vocês acham que o Paquetá está mesmo envolvido nesses esquemas de apostas esportivas? E sobre a convocação do Antony, você acha que ele também não devia ter sido convocado? Eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários. Mas antes, não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para não perder as atualizações do seu clube do coração. Valeu e até a próxima!